A mente superficial vê o efeito e reage. A mente treinada busca a causa e compreende. A mente iniciada se torna a causa. No hermetismo não há acaso, não há sorte. Só há leis, e ignorá-las não o livrará dos seus efeitos. Hoje, você vai ver como o princípio da causalidade não é apenas uma ideia filosófica, mas sim uma ferramenta oculta e constante que molda absolutamente tudo. Seus pensamentos, suas emoções, seus fracassos e tudo em sua vida. Mais que isso, o que você chama de vida nada mais é do que uma sequência de causas e efeitos. Porém, ao compreender essa lei, você parar de viver, reagir a tudo no automático e começar a viver como a causa criadora de tudo, como um verdadeiro criador. Antes de tudo, faça uma pergunta para si mesmo. Você sente que está no controle da direção que sua vida está tomando? Ou apenas está reagindo às causas que estão o levando a essa direção? Se a resposta te incomoda, não desvie os olhos agora, porque talvez pela primeira vez você esteja prestes a compreender o que realmente significa dominar o princípio da causalidade. O que é a lei da causa e do efeito, segundo o hermetismo? Segundo o Kybalion, um dos textos fundamentais da filosofia hermética, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece por acaso. O acaso, dizem os três iniciados, é apenas um nome dado a uma causa não reconhecida. Essa lei afirma que absolutamente tudo no universo, inclusive os acontecimentos da sua vida, são resultados de causas anteriores, visíveis ou invisíveis. Nada escapa dessa teia causal. A diferença é, ou você entende essa teia e age sobre ela, ou você continua sendo uma marionete puxada por fios que nem enxerga. Enquanto o senso comum diz que algumas coisas simplesmente acontecem, o hermetismo afirma o oposto. Tudo o que acontece tem uma origem, um gatilho, um ponto inicial. E não só isso. Você pode aprender a agir a partir do nível causal da existência, e não mais como alguém que só responde aos efeitos. Quando você entende essa lei, não há mais espaço para vitimismo, para reclamação ou para buscar culpados. Você entende que está plantando causas o tempo todo, com seus pensamentos, emoções, hábitos, intenções e ações. Como Hermes Trismegisto ensinava, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Nada escapa a essa lei. Você pode observar a gravidade, o magnetismo, a eletricidade, mas não pode escapar deles. Da mesma forma, não há como escapar da lei da causalidade hermética. Você está dentro dela, sempre esteve. Mas o que diferencia o iniciado do profano é justamente isso. O iniciado começa a perceber que ele pode agir sobre a causa, enquanto o profano continua preso ao efeito. Pare e pense. Quantas vezes na sua vida você agiu motivado por impulsos que nem compreendia? Quantas vezes suas decisões foram respostas automáticas a estímulos externos, à opinião dos outros, ao medo, à carência? Cada vez que você age assim, você está sendo efeito de uma causa que nem foi criada por você. Você está se comportando como um reflexo, não como um criador. E o mais irônico é que mesmo quem rejeita essa lei está sob o efeito dela. Ignorá-la não o protege, apenas o mantém inconsciente. A ciência moderna fala da lei de ação e reação. Para toda ação, há uma reação de força equivalente em sentido contrário. Mas os antigos mestres sabiam que isso era apenas um reflexo físico de uma lei muito mais profunda. A lei hermética da causa e efeito, ensinada no Kybalion. A diferença? A ciência descreve o fenômeno. O hermetismo te dá as chaves para moldá-lo. E aqui está o ponto mais importante deste vídeo. O princípio da causalidade não é passivo. Ele pode ser manipulado. Não no sentido de controlar o universo como um mágico fantasioso, mas no sentido de compreender os encadeamentos ocultos que regem os acontecimentos e se posicionar em um nível causal e não reativo. No Kybalion está escrito: os mestres se elevam à natureza superior da causa e, auxiliados pelo conhecimento de sua arte e forças superiores, dominam seus humores, caráter, qualidades e poderes.
bem como o ambiente que o cerca. Isso não é metáfora, é uma descrição técnica. E é aqui que muitos falham. Eles querem mudar o efeito, sem tocar a causa. Querem ter disciplina, mas não compreendem as causas internas que geram a dispersão. Querem atrair prosperidade, mas ignoram os pensamentos e emoções que moldam sua vibração. Querem mudar de vida, mas permanecem mentalmente ligados aos mesmos padrões causais que os trouxeram até aqui. Mas e se você começasse a observar tudo em sua vida, tudo, como um efeito? E se você começasse a rastrear esses efeitos até encontrar suas causas mais sutis? E se, a partir disso, você começasse a plantar causas deliberadas? Como alguém que planta uma árvore, consciente de que os frutos virão, inevitavelmente. Pense em uma árvore frondosa. Ela cresce para o alto, espalha folhas, dá frutos. Muitos olham para ela e só veem o que está visível. O tronco forte, as folhas verdes, os frutos maduros. Julgam a árvore pela superfície, como se o que ela é hoje tivesse surgido por acaso, como se o vento a tivesse moldado ao sabor do tempo. Mas ninguém vê o que está sob a terra. As raízes, as fundações invisíveis. É ali que tudo começa. Antes do primeiro galho, antes da primeira flor, houve um momento silencioso, escuro, em que uma semente no fundo da terra decidiu romper a si mesma. Sim, ela precisou quebrar por dentro. Precisou desintegrar quem era, para se tornar o que poderia ser. Essa é a verdadeira origem da árvore. Não nas folhas que balançam ao vento, mas na decisão oculta da semente de crescer. E assim também é você. A sua vida, o que você vê, o que sente, os resultados que colhe, são os galhos, os frutos. Mas a causa está enterrada no invisível, naquilo que você pensa quando está sozinho, na forma como você reage ou não reage, nas crenças que alimenta em silêncio, nas escolhas que ninguém vê, mas que plantam raízes em sua mente. Se as raízes são do medo, o fruto será de limitação. Se a semente é o ressentimento, a árvore será amarga. Mas se as raízes forem de clareza, atenção e intenção verdadeira, os frutos se tornam inevitáveis. E talvez o mais importante, uma árvore nunca colhe no mesmo dia em que planta, mas tudo que ela colhe já estava escrito no código oculto da semente. Sua mente é um terreno fértil de sementes em formas de pensamento. A pergunta é: o que você está plantando agora, mesmo sem perceber? A mente do sábio está sempre buscando a semente, a raiz, a origem. Ele não se distrai com os frutos doces, nem se assusta com os frutos amargos. Ele sabe: o que importa é o que está debaixo da terra, porque ali está o verdadeiro poder, a verdadeira criação. E aqui está o próximo ponto. Segundo o hermetismo, a mente é a grande causadora. O mentalismo, que é o primeiro princípio hermético, ensina que o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que a lei da causalidade hermética é mental em sua origem. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de qualquer evento externo, há sempre uma causa mental. Um pensamento, uma imagem, uma convicção. E é esse movimento mental que gera o encadeamento de acontecimentos que mais tarde chamamos de vida. Por isso, se você não domina o que pensa, o que sente, o que imagina, você está criando causas inconscientes que inevitavelmente gerarão efeitos indesejados. E então se perguntará: por que minha vida está assim? Sem perceber que a pergunta certa não é por quê, mas o que gerou isso. O verdadeiro iniciado não busca culpados, não busca sorte, não busca coincidência. Ele busca causas. E ao encontrar as causas, ele descobre que sempre esteve criando, mesmo quando acreditava estar apenas vivendo. Mas há algo mais sutil aqui. Algo que só quem permanece até o fim compreende. A verdadeira liberdade não está em controlar os efeitos. Está em escolher conscientemente as causas. A liberdade, dentro do hermetismo, não é ausência de lei, é maestria sobre ela. O desatento vive preso à cadeia de causas externas. O iniciado se eleva à origem e planta causas novas, conscientes, alinhadas com sua vontade superior. Por isso, não se engane. Tudo o que você está vivendo agora é um eco, um reflexo do que já foi plantado.
consciente ou inconscientemente. A boa notícia? Você pode escolher novas sementes. Você pode, a partir de agora, agir como causa e não como consequência. Mas lembre-se, a lei da causa e efeito é apenas uma peça desse grande tabuleiro. No hermetismo, existem 7 princípios fundamentais. E quando você aprende a usá-los juntos, como engrenagens que se movem em harmonia, é aí que sua vida muda de verdade. Você já conhece uma dessas chaves. Mas e se eu te mostrasse como aplicar todas as 7 na prática? Se você está pronto para sair do modo automático, se está pronto para viver como um criador e não como um reflexo, clique aqui e assista agora. Como aplicar as 7 leis herméticas na prática?